Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele é a nossa fortaleza. A tua palavra, Ele é a palavra que é viva e eficaz, é escudo e broquel para aqueles que confiam nele. Nós utilizamos através da fé a armadura do cristão para pelejar o bom combate dia após dia, do qual utilizamos as armas espirituais e ele peleja por nós. Para isso é necessário estarmos obedientes, como ele tem nos falado. Ele conquistou, ele herdou tudo do Pai, o que foi formado por ele mesmo, através da obediência. Ele foi obediente, esvaziou-se de si mesmo, humilhou por si mesmo, veio para servir a humanidade, e todo aquele que reconhece aquela morte que ele passou, e morte de cruz, ele também nos redime dos pecados, nos mantém na perseverança, na esperança, da qual os dias são prolongados, vai tudo bem aqui na terra e rumos à salvação e à vida eterna. Aquilo que nós temos que ter em mente é a salvação, porque muitos buscam os prazeres passageiros deste mundo e, por amoldar segundo o mundo, acaba perdendo aquilo que é eterno, a salvação, acaba tendo seus dias abreviados, porque o aguilhão da morte, o pecado, se persevera no pecado, muitos têm sido abreviados seus dias. A Bíblia ainda diz que se um pecador viver 100 anos, há mais esperança para aquele que anda segundo a justiça. É certo que a Bíblia também diz que aqui debaixo do sol tudo se sucede, tanto a justo como injusto, Mas aqueles que perseveram segundo a justiça, o tzadik, o justo, que só há um nome, como ele está nos dizendo aqui, que pode nos salvar, que pode nos conceder a sabedoria do alto e o entendimento que é desviar do mal, que é Jesus Cristo, o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a sua vida por amor das suas ovelhas, que são do seu aprisco, que ouve a sua voz. E quando nós perseveramos segundo ele, ele nos concede a sabedoria do alto, sem hipocrisia. Ele nos concede o entendimento, que é desviar do mal. O seu Espírito, enviado pelo Deus vivo, Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito Santo. Assim como ele disse, eu vos batizarei com Espírito e com fogo. Ele é a água, é a sua palavra, é o Evangelho, transformada no vinho novo, vinho definitivo, que purifica de toda imundícia, que ele diz: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, e nos santifica, nos purifica, e somos imitadores, como ele disse, sede imitadores meus, porque ele venceu o mundo, e todo aquele que faz a vontade do Pai, do Deus Altíssimo, Deus vivo, Deus envia a presença dele, porque está escrito que ele está no mais alto do trono. Ele veio do alto, Cristo ungido, se fez carne através de Jesus, habitou no meio de nós com graça, com sabedoria, fez grandiosos sinais que aqueles sacerdócios não alcançaram, porque
eles não seguiam a obediência, porque pela lei eles estavam acometidos de desobedecer a todos os mandamentos, porque sempre se tropeçava em muitos pontos. Já Cristo ungido, e através de Jesus, ele foi o elo da perfeição, em tudo ele se cumpriu. Até mesmo por curar ao sábado, ele foi crucificado, em nada ele tropeçou. A Bíblia diz que até mesmo os seus ossos não foram quebrados. Tudo o que estava dito na lei de Moisés, nos provérbios, nos salmos, nas lamentações, foi dito ao seu respeito. E assim ele cumpriu ali naquele madeiro, quando ele disse, está consumado, né? Tudo se cumpriu, e ele é o elo da perfeição. Em nada ele tropeçou, nem mesmo a sua boca. E assim, o fim da lei, né, a lei que era perfeita, que a face de Moisés ficou iluminada, mas pela murmuração daquele povo e pela desobediência, ela foi enfraquecida, tanto que tinha que fazer vários sacrifícios. Já através de Jesus, o sangue que falou com mais veemência do que de Abel, do que dos bodes, foi necessário um único sacrifício, tamanha perfeição, da qual a água que é a sua palavra, que é viva e eficaz, nos santifica. E nós perseveramos dia após dia, como ouvintes e praticantes, porque aquele que é somente ouvinte, ele engana-se a si mesmo. E muitos são os enganadores que, além de enganar a si mesmos, têm enganado a muitos. E terão de prestar conta não somente da sua alma, mas também daqueles que desencaminharam. Mas nós perseveramos segundo o alicerce já lançado. Para muitos, a pedra de esquina, muitos o rejeitaram, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amantes das trevas, com as obras infrutíferas, a luz expôs as suas más obras. Assim, quando anunciamos o Evangelho, a Bíblia diz que alguns sentiriam como cócegas em seus ouvidos, porque fizeram doutrinas para amoldar-se a si mesmos, para apacentar a si mesmos. Preferiram a honra de homens, ao invés de estar com o coração contrito e arrependido, do qual ele está no centro do trono, está de pé como quem pisa uva nos lagares. Mas ele disse: a um coração contrito e arrependido eu não desprezo. Ele faz morada, e a estes há esperança, há salvação, a estes alcançam a vida eterna, aqueles que perseveram até o fim. E assim nós devemos estar perseverantes dia após dia, seguindo o único caminho, a verdade, a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que persevera segundo a sua verdade, alcança a salvação e a vida eterna. Permanece crendo, porque a fé tem que ser do início ao fim. A fé nós temos que seguir, participantes do início ao fim. E em mais um dia, seguindo a verdade, seguindo Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e homens. Através dele, seu ensino, nós permanecemos ouvintes e praticantes. As advertências do seu Espírito, nós permanecemos no caminho, E assim como Jonas, que estava na desobediência, porque havia uma ordenança para que ele
anunciasse o arrependimento à grande Nínive, por conta que cheirava mal as narinas de Deus o pecado que ali rodava. E ele desobedeceu, foi para Tarsis, como nós sabemos, esteve no coração dos mares, dentro de um peixe, e ali ainda houve uma chance para que ele consertasse o seu caminho e cumprisse o propósito do qual Deus havia ali determinado. E o peixe o vomitou na praia, e ele foi anunciar conforme Deus lhe disse ao povo de Nínive, né? Arrependei-vos, né? Dentro de 40 dias Nínive será subvertido. E ali diz que todos se arrependeram, desde os mais novos até os mais velhos, se vestiram de pano de saco, até mesmo os animais, né? E houve o arrependimento. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Feliz a nação que aceita a imagem e a glória do Deus vivo, aquele que revela, que é Jesus Cristo. Porque a nação que tem a confiança em seus deuses, eles não são possíveis de os salvar e os livrar. Porque Deus disse, eu faço absolutamente tudo. Eu faço a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele é o Pai dos Espíritos. Mas todo o mundo que já está condenado, toda alma, ele amou de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é justamente por conta da desobediência daqueles que rejeitam um alto preço, aquele sacrifício ali na cruz, né, e segue amoldando segundo o padrão deste mundo, segue confiando em seus deuses, é que vem a ira do Cordeiro, né? Porque a Bíblia diz que todo dever do homem consiste em temer a Cristo, né? Temer a Deus e alcançar o entendimento do alto, que é desviar do mal. Porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo. Somente é possível através daquele que venceu o mundo. Ele disse, neste mundo sofrereis aflições, tribulações, mas tenha bom ânimo, eu venci. Ele é aquele que renova nós todos os dias. A Bíblia diz que ainda que estás com o exterior abatido, o interior é renovado dia após dia, na sua força, no seu poder, e nós perseveramos, né, dia após dia. A Bíblia diz ainda que andamos, não cansamos, corremos, não fadigamos. Ele nos concede o bom ânimo necessário para todos os dias perseverar na batalha, né, na luta, que Ele nos concede as armas espirituais e Ele peleja por nós, né? Ele é aquele que peleja, Ele é aquele que dia após dia nos concede a vitória necessária, né, para vencermos. Nós lutamos dia após dia, um dia após o outro, porque ninguém é capaz de saber do futuro a não ser Ele, né? E nós temos. E quando nós produzimos os frutos da justiça, né, as obras da justiça, nós colheremos, né, os frutos
da justiça. Sábio é aquele que ganha uma alma, sábio é aquele que abraça a árvore da justiça, né? Porque como não se produz por si mesmo, através daquele que é o elo da perfeição, nós colhemos, né? A salvação, a vida eterna. O Senhor é o meu pastor, quando buscamos e nada nos faltará, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo que nos é necessário, né? As águas tranquilas, andar em pastos verdejantes, pelo que nada temeremos, ainda que andamos no vale da sombra da morte. Ele é aquele que não tosqueneja, Ele é aquele que nos guarda. A confiança daquele que se refugia na sua mão poderosa, na sua dependência, né? Assim, nós perseveramos dia após dia e confiamos nele, porque assim como Deus o protegeu, né, à sombra do Onipotente, Ele é aquele que, assim como a galinha protege os pintinhos debaixo das suas asas, assim Ele nos coloca debaixo das suas asas protetoras, né, da sua mão poderosa. E nós somos dependentes dele para tudo, né? Porque ouvimos a advertência do seu Espírito Santo, consultamos Ele para tudo, né? Não agimos segundo o nosso querer, a nossa vontade, mas sim segundo Ele nos direciona. E quando colocamos a nossa vida sob a sua direção, todos os planos são bem-sucedidos. Porque agindo Ele, ninguém impede, né? A porta que Ele abre, ninguém fecha. Também a que Ele fecha, ninguém abre. E o coração do homem faz muitos planos, mas os que prevalecem são do Senhor. Porque o coração do homem é enganoso, mas quando nós seguimos com o coração segundo o coração de Deus, que é quando habita no nosso coração o Espírito Santo, nós não discorremos segundo a nossa própria vontade, mas assim como ele diz: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas segundo a tua. Assim nós também bebemos do cálice, porque ele diz: vós não podereis beber desse cálice, mas após mim vós bebereis, né? Porque aquele que tem seu espírito já está preparado, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ele nos concede espírito de ousadia, do qual nós chegamos até o Pai com ousadia. Ele diz: tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, assim Ele o fará, para que o seu nome seja glorificado. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o Espírito Santo produz em nós, como culto racional de ação de graças, através das boas atitudes, da qual Ele firma os nossos passos e joelhos, e marchamos em retidão sem olhar para trás. E em mais um dia perseverantes na fé e nas obras de justiça que acompanharão a nossa alma para aquele dia que somente o Pai sabe. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.